Fala, nação rubro-negra! A bomba explodiu no ninho do urubu e o nome que tá na boca de todos é Adriano Imperador! Isso mesmo, o eterno ídolo do Flamengo, o homem que carrega o amor pela camisa rubro-negra no peito, voltou a causar um terremoto com declarações polêmicas sobre a derrota avassaladora do Mengão contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. E não é só isso, as palavras do imperador podem estar mexendo com os bastidores do clube e acendendo uma chama que ninguém esperava. Vocês estão prontos para mergulhar nessa história que está pegando fogo? Antes de tudo, corre agora, aperta o botão de inscrever no Rubro News FC e deixa aquele like maroto, porque essa notícia é daquelas que vão fazer a nação inteira parar. Vamos juntos nessa! Vamos direto ao ponto. Adriano Imperador, o herói do hexacampeonato brasileiro de 2009, aquele que fez a torcida vibrar com gols antológicos e uma paixão inigualável pelo Flamengo, soltou o verbo após a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, no dia 29 de junho de 2025, quando o Mengão caiu por 4-2 para o Bayern de Munique nas oitavas de final. Em uma postagem no X, que viralizou em minutos, Adriano não apenas lamentou a derrota, mas jogou lenha na fogueira ao criticar diretamente algumas escolhas táticas do técnico Filipe Luís e questionar a preparação do elenco para um jogo tão decisivo. "Eu vou ter que entrar em campo pelo visto. Vamos, Flamengo, pega eles!", escreveu ele, em tom de apoio, mas com uma indireta clara. Para o imperador, o Flamengo não estava pronto para enfrentar um gigante como o Bayern. E não parou por aí. Em uma live improvisada horas depois, Adriano foi ainda mais longe, dizendo que o Flamengo de hoje tem talento, mas falta aquele fogo, aquela garra que a gente tinha em 2009. As palavras do ídolo caíram como uma bomba na Gávea, e a nação está dividida. Uns concordam com Adriano, outros acham que ele passou dos limites. Mas uma coisa é certa, essa polêmica está longe de acabar. Agora, vamos aos detalhes dessa história que está sacudindo o mundo rubro-negro. Segundo fontes quentíssimas dos bastidores, as declarações de Adriano não foram apenas um desabafo de torcedor. O imperador, que hoje é diretor de vendas da Adidas Brasil, patrocinadora do Flamengo, teria sido convidado pela diretoria para participar de um evento promocional no Maracanã antes do jogo contra o Bayern. Durante conversas informais com membros do departamento de futebol, Adriano já havia expressado preocupação com a forma como o time vinha se portando em jogos grandes. Ele teria dito em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade, que o Flamengo precisa de um choque, de alguém que bote a faca nos dentes. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e de Bruno Spindel, diretor executivo, que, segundo insiders, não gostaram nada do tom crítico, mesmo vindo de um ídolo. Afinal, o Flamengo de 2025, sob o comando de Filipe Luís, está em um momento delicado, disputando o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil, mas com altos e baixos que têm deixado a torcida ansiosa. Por que Adriano resolveu falar justo agora? A resposta está no contexto. O imperador, que hoje é diretor de vendas da Adidas Brasil, patrocinadora do Flamengo, nunca escondeu seu amor pelo clube. Mas ele também é conhecido por sua sinceridade, às vezes brutal. Fontes próximas do ex-jogador revelam que Adriano ficou profundamente frustrado com a atuação do Flamengo contra o Bayern. Ele via naquele jogo a chance do Mengão mostrar ao mundo que é um dos maiores clubes do planeta, especialmente com a visibilidade do novo formato do Mundial de Clubes. A derrota, marcada por erros defensivos e falhas cruciais, como a lesão de Eric Pulgar no primeiro tempo e a incapacidade de conter a pressão do Bayern nos minutos finais, teria feito Adriano perder a paciência. Ele sentiu que o Flamengo não honrou a história que ele ajudou a construir e resolveu botar a boca no trombone. Mas como essa polêmica começou a tomar forma? Tudo indica que uma bota d'água foi uma reunião nos bastidores dias antes do jogo contra o Bayern. Adriano, que mantém contato próximo com o presidente Rodolfo Landim, e com Bap, o novo presidente eleito que assumiu a gestão do futebol, teria sugerido algumas mudanças no planejamento do clube para 2025. Entre elas, a contratação de um psicólogo esportivo para trabalhar a mentalidade do elenco em jogos decisivos. A ideia não foi bem recebida por parte da comissão técnica, que achou que Adriano estava se metendo onde não foi chamado. A tensão só aumentou quando, após a derrota, Adriano usou sua influência nas redes sociais para mandar seu recado.
A postagem no X, que teve milhares de interações em poucas horas, foi interpretada por alguns como uma crítica direta a Felipe Luiz, que apesar de ser um ídolo como jogador, ainda enfrenta desconfiança como treinador por parte de alguns torcedores. E como isso impacta o elenco atual do Flamengo? Vamos analisar o cenário. Estamos em julho de 2025 e o Flamengo vive um momento de transição. No Brasileirão, o time está na briga pelo título, mas a irregularidade incomoda. Na Libertadores, o Mengão avançou para as oitavas e enfrentará o Internacional. E na Copa do Brasil, o próximo adversário é o Atlético Mineiro. O elenco, que conta com nomes como Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Pereira e Rossi, é forte, mas a saída de Gabigol e David Luiz no fim de 2024 deixaram lacunas. Gerson, carretão e dono da camisa 8, está na mira de clubes estrangeiros e sua possível saída pode abalar ainda mais o grupo. A lesão de Pulgar, com suspeita de fratura no pé, é outro golpe. Nesse contexto, as palavras de Adriano caíram como um raio. Jogadores como Léo Pereira e Bruno Henrique, que falaram após a derrota pelo Bayern, mostraram orgulho pela campanha, mas reconheceram os erros. Internamente, há quem diga que as críticas do imperador mexeram com o ego de alguns atletas, que agora querem provar que têm a garra que o Adriano cobrou. A diretoria, por sua vez, está em uma sinuca de bico. Marcos Braz e Bruno Spindel, que já lidam com a pressão por reforços no mercado, nomes como um lateral direito, um meia e um centroavante estão na pauta. Agora precisam administrar a crise de imagem causada por Adriano. Rodolfo Landim, que deixa a presidência no fim do ano, quer evitar que a polêmica ganhe proporções maiores. BAP, que assumiu o comando do futebol, já teria entrado em contato com o Adriano para aparar as arestas. A ideia é usar a influência do imperador para motivar a torcida e o elenco, transformando a crítica em algo positivo. Mas há um risco. Se Adriano continuar falando, pode dividir ainda mais a nação, que já está sensível após a eliminação no Mundial. Para dar credibilidade a essa história, vale lembrar o contexto do Flamengo em julho de 2025. O clube vem de uma pré-temporada nos Estados Unidos, onde empatou sem gols com o São Paulo. No Carioca, usou um time de base e perdeu para o Boa Vista por 2-1, mas venceu o Bangu por 5-0. No Brasileirão, a estreia foi um empate em 1-1 com o Internacional. E na Copa do Brasil, o Mengão passou pelo Botafogo PB com vitórias por 1-0 e 4-2. Na Libertadores, o time terminou a fase de grupos em segundo lugar com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora de campo, o Flamengo renovou com a Adidas até 2029, em um contrato que pode render até 100 milhões de reais por ano. Rumores de mercado apontam interesse em Fabrício Bruno pelo Cruzeiro, mas a diretoria prioriza reforços ofensivos. Tudo isso mostra que o Flamengo é gigante, mas vive um momento de pressão e as palavras de Adriano só aumentam a temperatura. Agora vamos imaginar o que pode acontecer nos próximos dias. Segundo fontes exclusivas do Rubro News FC, Adriano foi convidado a comparecer ao Ninho do Urubu na próxima semana, onde terá uma reunião com Felipe Luiz e os líderes do elenco, como Arrascaeta e Pedro. A ideia é que o imperador faça um discurso motivacional, resgatando o espírito de 2009, quando liderou o Flamengo ao título brasileiro contra todas as expectativas. Se isso der certo, pode ser o combustível que o Mengão precisa para decolar na temporada. Mas se a reunião azedar, a crise pode se aprofundar com reflexos no desempenho do time em campo. Uma coisa certa, Adriano, mesmo aposentado, continua sendo uma força da natureza no universo rubro-negro. Nação, essa história tá pegando fogo e nós do Rubro News FC trouxemos tudo em primeira mão. Agora é com vocês. Curtam esse vídeo, deixa aquele like poderoso, comentem o que acharam das declarações do imperador e compartilhem com todos os rubro-negros que conhecem. Essa notícia precisa chegar a cada canto da nação. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho porque o Flamengo não para e nós também não. Vamos juntos, Mengão!